pessoal, hoje nós vamos fazer o estudo dos conjuntos números racionais. Mas o que seria esse conjunto dos números racionais? Olha, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, e esse conjunto ele está em forma de fração. Essa fração é de número inteiro dividido por número inteiro. Mas só que eu tenho que recordar que não pode haver o zero aqui no denominador. Então, eu falo o seguinte, eu falo que A pertence aos números inteiros, B também pertence aos números inteiros, só que esse B precisa ser diferente de zero. Então, são frações. Essas frações têm números inteiros no numerador e números inteiros no denominador. Só que não pode haver o zero no denominador. Olha, mas se são fração, onde elas se posicionam? Vamos observar o seguinte. Quando eu faço o estudo do conjunto dos números naturais, aqui dentro do conjunto dos números naturais, eu tenho os positivos. Então, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 3, etc. Quando eu chego aqui nos números inteiros, esses números inteiros, eu tenho quem? Eu tenho os positivos, que fazem parte do conjunto dos números naturais, e eu também tenho os negativos. Então, aqui nos inteiros, além dos positivos, eu tenho os negativos também. Menos 2, menos 5. E aí, pessoal, o estudo nosso hoje é relacionado ao próximo conjunto. Esse próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. E aqui dentro dos números racionais, nós vamos encontrar algumas coisas. Por exemplo, nós vamos encontrar um decimal exato, nós vamos encontrar uma dízima periódica. Essa dízima periódica ela pode ser simples ou composta. E nós vamos encontrar também a própria divisão exata, que também vai dar um número inteiro. Então, dentro desse conjunto, eu tenho as frações. Olha, como que se divide, então, esse conjunto dos números racionais? Aqui dentro desse conjunto dos números racionais, eu posso encontrar um decimal exato, ou posso encontrar uma divisão exata. Então, essa divisão exata, como ela fica? A divisão exata, como exemplo aqui, eu vou colocar o número inteiro 3 dividido pelo número inteiro 3. Quando eu faço a divisão do número inteiro 3 pelo número inteiro 3, eu vou obter 1 como resposta. Então, isto é uma resposta exata. O número inteiro por um número inteiro e deu 1 como resposta. Um outro exemplo. Vamos supor que você tenha menos 6 dividido por 2. Olha, menos com mais, menos 6 dividido por 2, 3. Isso também significa que é exato, ok? Mas aí, pessoal, nós temos outro problema. Olha, eu posso também obter aqui respostas que dão decimais exatos. Como que funciona isso? Olha, um decimal exato é um número que é finito. Ou seja, decimal exato. Como exemplo aqui, veja só. Você tem agora 5 dividido para 2. Quanto que é 5 dividido para 2? 5 para 2 é 2,5. Então, esse 2,5, nós chamamos ele de decimal exato. Observe que eu tenho aqui 2,5. Eu não tenho uma continuação de número, eu não tenho um período. Eu tenho uma divisão que deu exata, ok? E qual a outra coisa que pode acontecer também? Olha, eu posso fazer a divisão e encontrar dízimas periódicas. Só que essas dízimas periódicas, elas são divididas em simples e também são divididas em compostas. Olha, qual o exemplo de uma dízima simples? Um exemplo de uma dízima simples é você dividir 3 para 9. Quando você divide 3 para 9, você vai obter como resposta 0,333. Isso daqui é uma dízima periódica.
E esta dízima periódica é uma dízima periódica simples, por quê? Porque o período vem logo após a vírgula. Uma outra situação é uma dízima composta. Por exemplo, 5 dividido para 90 vai dar 0,0555. Observe que eu tenho o período, mas eu tenho uma parte que é chamada de parte não periódica. Então, sempre quando eu realizo uma divisão, e essa divisão, após a vírgula, aparece uma parte não periódica e depois o período, isso é chamado de dízima periódica composta, ok? E agora, quando o período é logo após a vírgula, igual nós colocamos como exemplo 0,333, isso daqui é chamado de dízima periódica simples. Tudo bem? Então, essa é uma introdução do conjunto dos números racionais. E na próxima aula nossa, nós retomamos com mais exemplos e mais aprofundamento, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. E um forte abraço. Até mais!